Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai tirar uma dúvida que é como saber se o pâncreas está inflamado? Então vamos lá. Primeira coisa, você se baseia na sintomatologia clínica do paciente. Então o paciente pode apresentar, por exemplo, dor abdominal intensa e febre, tá? Febre não necessariamente em todos os casos, mas se houver uma liberação maciça de prostaglandinas, que são substâncias pró-inflamatórias, entre outras substâncias, ativa o centro da febre lá no hipotálamo, tá? Mas essa dor abdominal intensa é um dos sinais bem críticos da pancreatite, principalmente pancreatite aguda, e dos casos de agudização da pancreatite crônica também. Náuseas frequentes e vômitos, isso está muito relacionado, por exemplo, com a alteração na digestão dos alimentos, e aí também a gente vai ter aqui, ó, alteração como perda de apetite, inclusive perda de peso, em alguns pacientes também desnutrição. Por quê, professor? Porque o pâncreas produz enzimas. Essas enzimas, na sua porção exócrina do pâncreas, são liberadas lá no intestino delgado. E aí, por exemplo, protease, amilase, lipase, que são enzimas que vão digerir os alimentos que a gente fez a ingestão. Então, grande parte da digestão, na verdade, acontece mesmo lá no próprio intestino delgado, por função de quem? Do pâncreas. Então, ele é uma glândula acessória muito importante. Consequentemente, essa digestão está prejudicada, e aí o paciente tem, por exemplo, sensação de estufamento, produção de gases, ele tem essa dor, obviamente, relacionada com o próprio pâncreas, mas também dores intestinais, perda de apetite, perda de peso, isso muitas vezes relacionados com a própria prostração que ele tem, anedonia, entre outros sintomas que ele tem, mas também relacionado com a digestão que não está acontecendo adequadamente. Claro, isso também está associado com a liberação intensa aqui de substâncias pró-inflamatórias, devido ao processo inflamatório que está acontecendo aqui no pâncreas, que a gente chama de pancreatite, beleza? Além disso, a gente também analisa se tem, por exemplo, pele e olhos amarelados, mucosas amareladas de uma maneira geral, que a gente chama de icterícia, que está relacionado com alterações hepatobiliares, por acúmulo excessivo de bilirrubina, nesse caso especificamente, e aí essa alteração pode estar relacionada, por exemplo, com alguma litíase biliar, uma pedrinha lá na vesícula biliar, tudo bem? Ou alguma outra alteração. Diarreia, a diarreia também está muito relacionada com a dificuldade da digestão desses nutrientes, desses alimentos aí que foram ingeridos. Então, por exemplo, imagina aquela quantidade de gordura que foi ingerida, lá um pedaço de picanha, alguma coisa do tipo. Esse excesso de gordura vai lá, mastiga, vai para o estômago e para o intestino delgado. No intestino delgado, a gente tem emulsificação pelos sais biliares, derivados aí do colesterol e tal, mas que são liberados pela vesícula biliar, faz a emulsificação, organiza as moléculas para quem entrar em ação. As enzimas são liberadas aqui pelo pâncreas, mais especificamente a lipase, que é a enzima que quebra os lipídios para formar ácidos graxos e absorver e etc. Então, quando os ácidos graxos aí não são formados, os triglicéridos não são quebrados e etc., essa gordura fica no intestino e aí a gordura vai sair junto com as fezes, levando a uma diarreia, mais especificamente a uma esteatorreia, que são fezes com gordura, que as fezes ficam mais amarelas, mais líquidas, assim, liquefeitas, ficam com um odor muito fétido. Então, algumas dessas características já são relacionadas, por exemplo, com alterações, por exemplo, no pâncreas, tudo bem? Claro, pode ser vesícula biliar, pode ser fígado ainda. Então, tem outras alterações que são comuns para outros órgãos aqui, como, por exemplo, icterícia. Não é só pâncreas, tudo bem? Mas a diarreia pode acontecer. Perda de apetite, a gente já conversou um pouquinho, e inclusive diabetes. Diabetes está mais relacionado com uma parte do pâncreas chamada ilhotas de Langerhans, ou porção endócrina do pâncreas, que libera hormônios como insulina, glucagon, grelina, leptina, GLP, entre outros tipos de hormônios que são importantes, que são liberados na corrente sanguínea. Então, se o pâncreas está lesionado, essa parte aí que produz também a parte dos hormônios, a parte endócrina, também pode ter sido lesionada e, consequentemente, não libera essas substâncias na corrente sanguínea, diminuindo o funcionamento da internalização da glicose nas células, né, que é produzido basicamente por ativação de transportadores de glicose, que a gente chama de GLUT, etc. Se
a insulina não está sendo produzida adequadamente, basicamente o paciente vai entrar num quadro de diabetes. Claro, normalmente isso são casos mais graves. E aqui a gente está falando de sintomas, principalmente. Mas é claro, o médico, ele que tenha muita experiência nesses casos, um gastro, um hepatologista, por exemplo, ou até um clínico geral mesmo que tenha bastante experiência em casos de pacientes com pancreatite, câncer de pâncreas, entre outras alterações, pelas características de sintomas que eu já descrevi aqui para você, ele já pode ter uma ideia. Mas, obviamente, ele solicita exames complementares para auxiliar e ter mais certeza aí no diagnóstico que esse médico está formulando, beleza? Então, nesse caso especificamente, ele pode solicitar, por exemplo, exames de sangue. Ó, eu vou circular aqui quais são os exames de sangue. Ó. Tá meio feinho isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Só para você entender aí quais são os exames de sangue, tudo bem? E aí ele pode solicitar, por exemplo, exames de imagem e, inclusive, exames para patologia. Na verdade, que ele pode fazer uma biópsia, né, uma aspiração, que a gente diz. Então, alguns dos exames de sangue são amilase, lipase e tripsinogênio. A gente já gravou vídeo sobre amilase, lipase e provavelmente quando você estiver assistindo, eu já vou ter gravado um vídeo sobre tripsinogênio na corrente sanguínea, como um dos exames para analisar a pancreatite ou doenças, problemas de pâncreas de uma maneira geral. Os dois principais, que são mais específicos aí, são lipase e o tripsinogênio ou tripsina, que é uma das enzimas liberadas aí. Então, isso pode ser mensurado para verificar se tem alterações no pâncreas. Por que eu falei mais específico? Porque a amilase, ela também é produzida pelas glândulas salivares. Consequentemente, se tiver uma alteração nas glândulas salivares, vai aumentar a amilase na corrente sanguínea também. Mas esse é um exame. Pode ser solicitado, ou muitas vezes acaba sendo solicitado, porque o médico às vezes não tem certeza do diagnóstico, aí ele solicita hemograma, por exemplo, vai dar alteração, ou é possível que dê alteração em leucócitos, aumento de leucócitos, porque a gente tem um processo inflamatório, pode dar alteração aqui, ó, em bilirrubina e nas enzimas hepáticas. Mas aí você está se perguntando, professor, você falou que era pâncreas. Por que você está falando de aumento de bilirrubina e enzimas hepáticas? Porque essa alteração pode estar acontecendo nas vias hepatobiliares, naquela liberação que ocorre em conjunto com as enzimas e as substâncias produzidas aqui pelo pâncreas. Então, se houver, por exemplo, uma litíase biliar, ele pode, ou coledocolitíase, que a gente diz, uma litíase de uma maneira geral, vai impedir que a gente tenha a liberação de substância da vesícula biliar, que acumulou os sais biliares, por exemplo, e inclusive a alteração de liberação das substâncias do pâncreas, causando normalmente uma pancreatite aguda. E aí, essa alteração iniciou, na verdade, não no pâncreas, mas, por exemplo, na vesícula biliar ou até mesmo no fígado. Por isso que o médico muitas vezes solicita esses exames aqui complementares para analisar, por exemplo, bilirrubina direta e indireta, analisar AST, ALT ou TGO, TGP, né? Analisar também gama-GT, fosfatase alcalina, albumina, para ver se tem mais alterações, por exemplo, no fígado, ou ainda solicitar outros exames, como coagulograma, para ver se essa extensão da lesão no fígado ela já está maior, atrapalhando os processos de síntese de fatores de coagulação também, beleza? Mas isso é outra aula, não vamos aprofundar nisso. E também pode solicitar proteína C reativa, que é um marcador de processos inflamatórios, basicamente. Então, é muito provável que dê positivo, principalmente em casos de, nesse caso, pancreatite aguda, tudo bem? Porque esse é um marcador, na verdade, não é específico. Então, muitos processos inflamatórios, inclusive infecções, podem levar ao aumento da proteína C reativa, do valor de hemossedimentação, mas isso aí são outros exames que a gente comenta numa outra aula. Aqui, mais especificamente, a gente pode fazer também uma ressonância e uma ecoendoscopia alta. Esses dois aqui, ó, vou colocar uma chavezinha aqui, um colchete, sei lá como é que chama isso aqui, são mais exames de imagem, tudo bem? Então, aí ele consegue enxergar como que está a morfologia do órgão em si, se tem a formação de nódulos ou alguma coisa do tipo, formando, por exemplo, uma neoplasia ou algum câncer de pâncreas, tá? E aí, quando se faz uma ecoendoscopia alta, por exemplo, que vai pela boca, vai para o estômago e etc.,
pode ser feita também uma punção aspirativa por agulha fina, que é um tipo aí de biópsia, basicamente. E aí se analisa essa estrutura aí num microscópio, numa lâmina de microscópio, com colorações específicas, etc., para verificar a morfologia. Aí já é uma outra história, vai lá para anatomia patológica, citopatologia, em alguns casos, para verificar se tem graus diferentes de neoplasia, e aí ele pode fazer todo o estadiamento, tem todo um procedimento aí para fazer isso, mas não é o nosso objetivo. O objetivo é que você entenda que alguns desses sintomas que a gente citou aqui do processo inflamatório do pâncreas, de uma maneira geral, alguns dos exames que são solicitados, já para você ter alguma ideia dos exames que o médico está solicitando, se ele começa a solicitar amilase, lipase, hemograma, bilirrubina, etc., você já pode imaginar. Bilirrubina, enzimas hepáticas, fígado e vesícula biliar. Amilase, lipase, mais pâncreas mesmo. Então, talvez tenha alguma alteração nesses órgãos aí. E isso também vai depender dos sintomas que o paciente apresentar. Então, nesses casos, alguns desses exames são solicitados. Outros exames também podem ser solicitados, tá? Mas esses são os principais aqui, beleza? Gostou desse conteúdo? Clica aqui em curtir, deixa o seu comentário se você tiver qualquer dúvida, porque daí já libera, na nossa sequência aqui, eu já anoto para a gente gravar um outro vídeo para detalhar melhor, tirar a sua dúvida especificamente. E lembra também de se inscrever, porque daí você recebe a notificação da pergunta que eu respondi para você, beleza? Para a gente fechar aqui essa aula, eu te convido a conhecer o Passaporte IBAPFlix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Lá a gente tem mais de 50 cursos certificados, você já tem acesso a todos esses cursos com uma única assinatura num período de 1 ano. Você faz quantos cursos você quiser, na hora que você quiser, e você também tem todos os certificados já em PDF. Quando você concluir cada um desses cursos, você baixa o certificado, imprime, mostra na faculdade, na pós, num processo seletivo, residência, concurso público, ou seja lá o que for mais importante na sua carreira nesse momento, beleza? Tem cursos na área de bioquímica, microimuno, parasito, hemato e muito mais assunto importante, como disciplinas básicas e assim por diante, tá? Tem garantia também, tem treinamento de carreira, tem muito mais. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aqui, beleza? Então é isso aí. Obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até a próxima aula.